Amém? Atos 8, versículo 26. Diz assim: fala sobre Filipe eunuco em Etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, um mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressando e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e te ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que soubesse que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquiam, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e que contará a sua geração, porque a sua vida era tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Dizemos de alguém, de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração? Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achava em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos fortalece, nos instrui, que através dela o nosso espírito, Senhor, a nossa vida, ela seja, Senhor, alimentada, e que essa palavra possa fazer a diferença, Senhor, em nossas vidas, trazendo, Senhor, o entendimento do Senhor. Que a tua graça e misericórdia ela possa ser abundante. Fala conosco, Deus, não o que nós queremos, mas aquilo que nós, Senhor, precisamos ouvir. Assim oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Antes da gente continuar essa palavra, eu só queria um versículo aqui no livro de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Então Pedro escrevendo a sua carta aqui, ele diz: desejai ardentemente, ou seja, com muita vontade. Amém? Como uma criança recém-nascida, né, que necessita do leite, nós também devemos ter essa mesma sede, né, pelo verdadeiro leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus, para que por ela a gente possa crescer. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer o crescimento em nossas vidas. Adorar é bom, louvar é bom, amém? Orar é muito bom, mas a palavra, ela vai trazer entendimento para todas essas coisas. É a palavra de Deus que vai transformar a nossa vida e trazer a direção que nós precisamos. Jesus, quando ele orava pelos seus discípulos, já próximo da sua crucificação, ele diz, né? Ele diz para o Senhor: Senhor, eu entreguei a eles a tua palavra, né? E por causa disso o mundo os odiou. Aí ele diz: santificam na verdade. E depois ele diz: a tua palavra é a verdade. Então quando Jesus diz: olha, santificam na verdade, ele estava dizendo, instruir ele a separar-se, porque santificar nada mais é do que se separar. Quando você santifica alguma coisa, você está separando. Então santificar significa separar. Então a palavra, ela tem um poder de nos separar daquilo que não agrada a Deus, daquilo que
que não serve a Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, amém, essa palavra tem o poder de santificar a nossa vida, de nos separar, amém, nos colocar mais próximo daquilo que Deus deseja, amém. Aí nós vemos aqui que Felipe, né, depois da morte de Estevão, né, como nós vimos no domingo passado, houve uma grande perseguição contra a igreja. Aí nessa perseguição a igreja começou a se espalhar, amém, sobre aquela região. E Felipe era um dos que estava ali naquele meio também, e da mesma maneira ele fugiu também da perseguição. Mas ele simplesmente não fugiu, né? Ele saiu daquele local para não ser morto, não ser perseguido, não ser preso, mas ele continuou, né, fazendo a obra de Deus. E nós vimos, né, domingo, né, os milagres que Deus fazia através da vida dele, porque mesmo ele sendo perseguido, mesmo fugindo, ele não deixava de anunciar, né, a palavra do Senhor. E eu queria, antes da gente continuar aqui nesse texto, né, mostrar a você quem era Felipe, né, porque nós vimos nessa passagem os milagres que Deus fez através da vida dele. Mas quem era Felipe? De onde Felipe surgiu, né? Quem era Estevão? De onde é que Estevão surgiu, né, para estar ali sendo usado daquela forma por Deus? Se você voltar em Atos capítulo 6, no versículo 1, fala sobre a instituição dos diáconos, que diz assim, Atos capítulo 6, versículo 1, um pouquinho atrás, né? Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Dá para tirar mais agudo? Minha voz já não é tão grossa, é com aguda aí. Amém. Naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério do cotidiano. Amém. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E estes parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Felipe, e Procório, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. Amém? Então nós vemos aqui que tanto Estevão como Felipe, eles não apareceram do nada. A história aqui conta que quando começou a crescer o número de discípulos, o número de cristãos na igreja, e a igreja de Atos, ela tem o costume de dividir, né? Eles vendiam os que tinham, entregavam aos apóstolos, os apóstolos começam a dividir as coisas entre os irmãos, para que não houvesse nenhuma necessidade entre eles. Então eles vendiam uma casa, vendiam um terreno, chegavam e entregavam ali aquele dinheiro na mão dos apóstolos, e eles dividiam, compravam alimentos e era dividido entre si. E como aqui começou a crescer o número de discípulos, algumas pessoas começaram a ser esquecidas na distribuição diária, né, daquelas contribuições que eram levantadas. E essas pessoas que mais começaram a sofrer foram as viúvas. Elas estavam sendo esquecidas nessa distribuição. E com certeza essa reclamação começou a chegar, né, diante dos apóstolos, né? Olha, está se esquecendo aqui, está se deixando de fazer ali. Só que os apóstolos tinham levantado com o compromisso de pregar a palavra, né, de instruir o povo, de orar, de interceder. Então eles não acharam como bem para eles, não seria bom que eles deixassem, né, ou eles tentassem orar, pregar e ao mesmo tempo servir essas pessoas. Para eles não seria vantajoso, ou talvez não tivesse tempo suficiente para fazer não só instruir o povo, né, como dar uma assistência, talvez uma assistência espiritual, um aconselhamento, outras coisas, e ao mesmo tempo parar para distribuir, né, os alimentos ou alguma coisa que ali aquela população tivesse necessidade. Se você ver aqui, você vai ver que começou a crescer o número, tinha mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil pessoas. Logo no início da igreja se converteu de uma vez só. Então você vai ter ideia da quantidade de pessoas que tinha que ser assistida aqui pela igreja, né? Que a igreja, ela não é só
O papel da igreja não é apenas pregar, anunciar o evangelho. O papel da igreja é também trazer assistência. Amém? Hoje em dia as igrejas, vai por mundo afora aí, tem vários tipos de assistência. E se não fosse a igreja, eu não sei como seria esse mundo, né? Porque a igreja é o que mais socorre, e que socorre da forma mais correta que se pode socorrer, né? Porque a igreja não só ela cumpre, ou ela supre aquela necessidade, como ela também apresenta a forma daquela pessoa, né, não ter mais necessidade, né? Então a igreja tem essa capacidade. Ela devia ser um órgão que tivesse mais investimento, né? E fosse mais vista, né? Para que pudesse ter mais um ponto de ação mais longe, né? Fosse mais longe ainda. Mas nós vemos aqui que Estevão foi levantado nessa época, em que havia uma necessidade. Estevão, juntamente com Felipe, eles foram levantados para servir, né? Diácono também significa garçom, aquele que serve. Então eles foram levantados, não foram levantados para pregar a palavra, eles foram levantados para fazer o serviço, né, de assistência, de ir lá onde estava faltando necessidade, de pegar um alimento, né, de pegar um cobertor, de pegar uma roupa e levar para aquelas pessoas que têm necessidade. Eles foram levantados dessa forma, né? E nós vemos aqui como Deus como é que Deus age, né? Nós vemos claramente aqui que Deus não chama pessoas com capacidade, pessoas capacitadas. Na verdade, Deus capacita naqueles que são chamados. Tenho certeza que quando eles foram levantados aqui, eles não foram levantados com a intenção de pregar o evangelho, né, de serem evangelistas como eles foram, de ter um ministério evangelístico, mas foram levantados para que eles pudessem estar servindo na igreja, dar assistência, né, dar um suporte ali aos discípulos. Não é isso? E outra coisa também aqui que eu acho interessante a gente frisar é a qualificação que esses homens tinham para que eles fossem chamados para servir às mesas, né? Talvez a gente fosse fazer a escolha por nós mesmos. Nós dizíamos, não, pega aquele irmãozinho lá que não faz nada, ele mal faz na igreja, chama ele aqui, talvez chame ele aqui para fazer alguma coisa, né? Ele se firme na obra, né? Pensamos assim às vezes, né? Não dá uma função para ele, senão ele foge. E é interessante que Deus não age assim, né? Deus diz, não, escolhe, pois, irmãos dentre vós de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Amém? Se você for olhar a qualificação dessas pessoas que serviam à mesa, era a mesma qualificação que os apóstolos tinham, porque Deus preza pela qualidade. Amém? A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos, não é pela palavra que nós pregamos, não é pelo milagre que Deus possa fazer através da nossa vida, mas é pelo amor. Nós seremos conhecidos como discípulos, como filhos de Deus. Então, a boa reputação, pessoa cheia do Espírito Santo de sabedoria, é uma pessoa capacitada a mostrar o amor de Deus, amém? A fazer a obra com uma qualidade diferente, porque independente da posição que você está, para Deus não importa se você é um membro ou se você é um pastor. A qualidade daquilo que você faz para Deus é que faz a diferença. Amém? Nós seremos recompensados não pelo cargo que nós assumimos, mas pelo amor com que nós nos dedicamos àquilo que nós fazemos, né? Isso é em tudo. Então Estevão e Felipe foram levantados por uma necessidade da igreja. Amém? E mostra aqui claramente que com o tempo eles começaram a descobrir o seu ministério. Aqui, voltando aqui para Atos 8, começa assim, né, dizendo, né, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te, né, e vai para a banda do sul, ao caminho que desde de Jerusalém para Gaza, que é deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então nós vemos um homem aqui que não era de Jerusalém, não era um judeu, mas ele saía da sua cidade, da sua região, até Jerusalém para que lá ele pudesse adorar. Eu não sei, a Bíblia não diz qual era a distância que tinha, mas eu acredito aqui que seria de um país para outro, né? A distância aqui que ele teve que percorrer para ir até Jerusalém para adorar. Ou um está de um estado a outro aqui, mais ou menos. Então era uma distância muito longa. Ele foi muito longe, mas ele tinha esse costume.
A Bíblia diz aqui, você vai ler aqui, você vai ver, diz que a rainha, ela era temente a Deus, né? A rainha desse eunuco aqui. Então ele também tinha esse costume, ele ia adorar. Então nós podemos dizer que ele poderia ser um prosélito. Um prosélito é uma pessoa que não é judeu, mas que é convertido ao judaísmo. Você vai ver essa palavra no livro do Evangelho, quando Jesus diz para os fariseus, diz: a vós correis o mundo para fazer um prosélito, mas quando ele se converte, torna ele 2 vezes mais filho do inferno. Jesus falando para os fariseus. Por quê? Porque eles queriam, né, converter as pessoas para o judaísmo. Mas só que a vida que eles tinham, né, a forma que eles viviam o judaísmo, fazia com que as pessoas, além de conhecer, né, o judaísmo, pegavam 2 vezes, porque já eram pecadores no mundo, né, porque não tinha aquela aliança com Deus. E quando se convertia, tinha uma aliança com Deus, pecava 2 vezes, porque fazia as mesmas coisas que os fariseus faziam. Então aí você vai ver essa expressão por Jesus, né? Jesus falando isso nos Evangelhos. E aqui você vai ver que o eunuco, o fato dele ir para Jerusalém adorar, dá a entender que ele era alguém que tinha se convertido ao judaísmo. Amém? Não era judeu, mas havia se convertido ao judaísmo. E nós vemos aqui a vontade, como é que Deus trata aqueles que buscam, que desejam, né? Como é que Deus ele se aproxima daquele, qual o cuidado que Deus tem daquele que se aproxima de Deus. Então esse homem, ele tinha o desejo, ele ia toda vez quando tinha aquelas festas, tinha rituais, as festas judaicas, ele ia lá para adorar. E ele vinha lendo aqui um texto que ele não tinha a compreensão desse texto, mas ele tinha o desejo de saber. Ele queria saber isso aqui. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, eu queria que você abrisse lá para a gente poder entender um pouco aqui. E vai completar um pouco aqui o que eu quero dizer, o que significa, o que quer dizer essa passagem aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vou ler do 1 para a gente poder entender melhor. E Paulo falando, diz assim: olha, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável a Deus diante de Deus, nosso Salvador, que quer, né, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então essa aqui era a vontade de Deus. A vontade dele, qual a vontade de Deus para nós? Ele quer que todo homem se salve. Não só se salve, mas cheguemos ao conhecimento da verdade, né? Então o que era que esse eunuco estava fazendo aqui? Ele vinha no caminho, igual Paulo escreveu, igual Pedro escreveu aqui, desejando o verdadeiro leite espiritual. Ele vinha com uma sede de conhecimento, hein? Então quando esse homem, com essa sede de conhecimento que tinha, ele estava numa posição em que agradava a Deus, hein? Lá em Salmos capítulo 51, versículo 16 e 17, se você puder abrir, amém? E ler Salmos 51, 16 e 17. Amém? Diga, Márcio. Pode. Sacrifício agradável ao Senhor, né? É um coração quebrantado. Coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. Amém? Então, um coração contrito, um coração com desejo de Deus, um coração que quer o conhecer, sabe, que quer se aproximar de Deus. Desde a Bíblia diz que Deus não despreza. Jesus, ele veio para tirar uma parede que separava o homem de Deus, hein? Só podia dizer que era servo de Deus, que pertencia a Deus, aqueles que eram judeus, que tinham aliança com Deus, ou então aqueles que se tornavam judeus, né, o prosélito. Então, você tinha que participar de todo o ritual, fazer toda uma obediência para que você se tornasse alguém que serviria a Deus.
Jesus veio e derrubou essa parede, né? A parede de separação. Aí hoje nem é mais judeus, nem é mais pecador, amém? Agora hoje é o cristão, com aquele que aceita Jesus como Salvador, amém? Hoje é a igreja, nem judeu, nem o grego, hoje é a igreja. Então tanto os judeus como o gentil, quando ele aceita Jesus ele se torna a igreja, porque Jesus tirou essa parede, né? É como eu falei da outra vez aqui, né? O véu foi rasgado, que impediu o homem de entrar na presença de Deus, amém? Então quando o homem tem esse coração desejoso, Deus ele está pronto a atender. A gente vai ver a história de Cornélio, né? Cornélio estava orando, ele juntava a sua família ali, começava a orar, começava a adorar. Só que ele ainda não tinha o conhecimento de Deus. E Deus levanta Pedro, diz: Pedro, vai, né, até Cornélio. Só que Pedro era judeu e ele não se dava com gentios. Cornélio era gentil, não era judeu. E para que Deus pudesse convencer Pedro a ir até lá e entender o que ele estava fazendo, Deus dá um sonho a Pedro, né? Ele viu animais caindo do céu e eram animais que os judeus não comiam. E naquele lençol branco, aqueles animais, na visão que Pedro tem, Deus diz para ele: Pedro, pega e come. E Pedro diz: como é que eu posso comer coisa tão impura? Aí por 3 vezes ele faz isso. E chega lá 2 homens, né, na casa de Pedro, chama ele, né, que um anjo aparece a Cornélio e diz: olha, Cornélio, manda alguém procurar essa pessoa em tal lugar, que ele vai te ensinar tudo que você precisa saber, né, a respeito da salvação, a respeito de Jesus. Esse é o cuidado que Deus tinha, que Deus tem, né, quando ele bota o coração, o desejo de encontrá-lo, de conhecê-lo. Então, do mesmo jeito ele faz aqui com o eunuco. O eunuco está desejoso, ele vai adorar, mas ele não compreende o que Deus fez. Então ele faz o quê? Ele chama Filipe, encontra em Filipe o coração pronto para fazer a obra, diz: Filipe, saia daqui e vai em tal caminho, né? E ali você segue. Ao contrário também acontece, amém? Aqueles que desejam a Deus, né? Deus se aproxima dele. Mas também aqueles que se afastam de Deus, Deus também ele se afasta. Aquele versículo ademais que diz, né? Buscar o Senhor de todo o coração. Se lembrar, você lê. Se eu quero ver aqui Romanos: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Vocês, né? Então achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós, né? Então quando nós nos aproximamos de Deus, mais Deus vem ao nosso encontro, amém? É isso aí. Então achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, você vai ver o oposto, amém? O oposto disso aqui. É um texto muito forte esse de Romanos 18. Se você puder ler em casa depois, você lê para você ter uma compreensão do que Deus está falando aqui. A gente vai ver só alguns versículos para não ficar muito longo. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então já começa a falar aqui, né? Porque do céu se manifestou o quê? A ira de Deus. Aí no versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Deus está falando daqueles homens, né, que tomam um caminho contrário, né, de Deus. Versículo 28: e como eles, se não importando de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, né? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, tá vendo? Assim Deus os entregou. Se Deus os entregou, significa que Deus ele não pode agir quando o homem não tem aquela vontade, amém? Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então Deus jamais ele vai forçar, né, o nosso amor por Ele. Ele não vai nos forçar a amar Ele. Ele não vai nos forçar a desejar as coisas dEle, amém? Nós vamos ser sempre livres a tomar essa decisão. Ele diz: olha, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Porque o homem, quando se afasta de Deus, quando o homem ele não tem o temor a Deus, né, ele praticamente ele faz o que ele quer. O que vier no seu coração,
não tem limite para o homem que já é afastado de Deus. Versículo 32 diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, e que não são dignos de morte, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não só as fazem, mas também consentem aos que se fazem. Amém? Mas também consentem aos que as fazem. Amém? Então o pecado é esse. O homem que ele não tem um desejo de Deus, ele vai se afastando. Então ele começa a ser guiado pelo seu próprio entendimento, pela sua consciência. Ele faz aquilo que está no seu coração, né? Ele se torna opostamente à vontade de Deus. Aí Deus diz que a ira de Deus, amém, se manifestará do céu contra, né, essas pessoas. Amém? O eunuco, ele fez exatamente o contrário. Ele era uma pessoa que não nasceu no meio judaico, mas ele chegou a conhecer a Deus. Então quando ele conheceu a Deus, ele começou a desejar as coisas que Deus tinha, né? Começou a desejar aquilo que Deus podia dar a vida. E a primeira coisa que ele desejou foi conhecer. Amém? Aquilo que vem no nosso coração quando nós estamos, a primeira coisa que nós queremos fazer é começar a entender, compreender quem é Deus, o que é que Deus faz. Amém? Glória a Deus. No versículo 26 diz assim, né? O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aqui nós vemos nesse texto aqui a direção de Deus na vida de Filipe, amém? Que tinha sido chamado para servir, né, para fazer a obra na forma prática, né? Como dizia o pastor que eu conheci, dizia: olha, o evangelho é 90% transpiração e 10% inspiração. Então nós fazemos muito mais, né, do que aquilo que você vê. Talvez você vê no púlpito seja uma fração daquilo que o pastor, né, ele faz por trás do púlpito, porque é muito mais obra, né? O trabalho é muito mais, mas vai muito mais além, hein? Então é 90% transpiração e 10% inspiração. E Filipe aqui, ele participava disso, ele estava ali nesse meio, trabalhando, fazendo a obra ali. E quando o anjo chega para Filipe e diz: olha, levanta-te, né, e vai para a banda do sul. Ele não diz o que é que Filipe tem que fazer, só diz a Filipe que vá. Eu acho que o maior exemplo de direção que nós podemos encontrar na Bíblia aqui vai ser o de Abraão, né? Quando Deus chega e diz para ele: olha, sai do meio da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde ia, né? Simplesmente levantou e foi. E a gente vai encontrar algumas passagens no Evangelho que Deus faz trabalhar da mesma forma, né? Ele só vai dizer: olha, levanta e vai, né? E quando você vai, é que as coisas acontecem. Eu queria só tirar um pouco de contexto aqui para dizer uma coisa. Às vezes nós nunca sabemos para que é que Deus nos chamou. Amém? Ninguém sabe. Nasceu de novo, entrou no Evangelho, está na igreja, você não vai saber o seu propósito. E se você ficar esperando que esse propósito apareça, você também nunca vai descobrir. Porque você só vai descobrir quando você começa a fazer alguma coisa. Amém? A gente nunca pode, o máximo que a gente puder, né, seja o que for. Até no dia precisar na igreja, eu estou precisando de uma pessoa para limpar a igreja hoje, né? Aí Deus toca no coração, vai ali. Quem já passou por isso aqui? Alguém, pastor, levanta, estou precisando de uma pessoa para fazer isso, né? E Deus está dizendo: vai. E você segura lá e diz: eu não vou não. Não acontece isso às vezes? Muitas vezes é numa ação dessa, numa atitude dessa, que nós começamos a descobrir para que Deus nos chamou. Amém? Quando nós começamos a fazer, quando nós começamos a participar das coisas, aí Deus começa a levantar, começa a tocar o nosso coração. Assim foi com o Barão, assim foi com o Edmárcio, amém? Começou a fazer, amém? Na hora que estava fazendo, começou a descobrir, né, para que Deus havia chamado. E assim foi Filipe. E quando Deus fala com Filipe, ele diz: olha, levanta e vai, simplesmente foi, porque ele já entendia que Deus, quando ele envia, ele se responsabiliza. Aí no versículo 29, ele já ia a caminho. A Bíblia diz que disse o Espírito a Filipe, versículo 29: achega-te e ajunta-te a esse carro. E quando Filipe se aproxima do carro que o eunuco vinha, versículo 29, né, e 30, Filipe entendeu o que era que Deus queria. Amém? Então foi no momento que Filipe entendeu, mas foi preciso que ele tomasse a direção. Então o Espírito Santo, amém, foi quem direcionou Filipe aqui para que ele pudesse chegar ali aonde Deus queria que ele chegasse. Então
nem sempre as coisas vai ser muito claras quando nós estamos servindo a Deus, né? Nem tudo vai ser, né? Vai aparecer um filme na nossa frente e dizer, começa aqui que vai terminar ali, não vai ser. Muitas vezes você vai olhar assim e vai dizer, rapaz, aqui Deus me chamou, mas não estou vendo nada, tá tudo deserto. E as coisas vão começar a surgir, porque é dessa forma que Deus ele trabalha, porque é assim que Deus é glorificado. Mas se fosse fácil, né, Deus não chamava assim, não precisava da direção do agir de Deus, né? Então as coisas de Deus, ela funciona assim. Deus começa a levar, você começa a fazer, Deus começa a atuar ali, né? E as coisas começam a acontecer. Versículo 30. Correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não ensinar? Bem, e ele vai rogar a Felipe para que Felipe subisse no carro ali e começasse, né? E assentasse ali com ele para eles conversar, né? Se Felipe se aproximou dele, se tu entende o que lê, ele rapidamente entende. Não, você está perguntando é porque ele sabe alguma coisa, né? Então ele convida Felipe, ele senta ali no carro. Nós vimos aqui que esse homem não era uma pessoa comum, era uma pessoa que era uma pessoa de condições. Ele era como é que eu posso dizer? Uma pessoa do alto escalão de um reino, bem? Era um servo da rainha. Ele é que tomava conta de todos os bens e os tesouros da rainha. Então era um homem que tinha, né, como é que eu posso dizer? De status, né? Mas e Felipe era quem? Felipe era simplesmente um apóstolo. Era alguém que estava fugindo, que vinha, né, saindo de uma perseguição. Mas ele entendeu ali, né, ele não olhou para a classe social, não olhou para a diferença social que havia entre ele e Felipe, porque ele compreendia, né, que aquele homem tinha na vida dele algo que ele precisava. Bem, só Deus que pode fazer essas coisas, mais ninguém, né? Só Deus. Então Felipe se assenta ali com ele e começa a explicar. E aqui diz: e o lugar das escrituras que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Bem, então o profeta Isaías, a gente considera Isaías como profeta evangelista, né? As escrituras de Isaías falam muito de Cristo. E essa passagem que eu vinha lendo aqui falava sobre o cordeiro, sobre Jesus quando ele foi morto, né? E a Bíblia diz que Jesus ele não abriu a sua boca, né? Tentaram defender Jesus, né? Pilatos queria que Jesus falasse alguma coisa para que ele pudesse o livrar, mas ele ficou calado, ele não disse nada. Quando ele falou, ele disse: olha, eles estão dizendo que você é rei. Ele disse: rei, né? Tu dizes, né? Ele não falou que era rei. Ele disse: Jesus fala para ele que se o Senhor quisesse, né, mandaria legiões de anjos, né? Mas ali estava para ser feita ali a vontade de Deus. Então Jesus ele não se defendeu naquela hora, porque foi para aquilo ali que ele veio. E Filipe aqui ele começa a explicar, né, o que significava essa profecia de Isaías, né, para o eunuco. E no versículo 34 diz assim: e respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem dizes o profeta, desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe abrindo a sua boca, começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Bem? Então o que Filipe passou aqui vai ser comum, se a gente ficar atento, vai ser comum para a gente às vezes. Porque algumas pessoas, às vezes, até você conversando, alguém vai chegar e dizer: mas a Bíblia diz isso, o que significa isso? Não é? Você vai ter essa oportunidade, já teve, e algumas pessoas estão conversando, dizer: mas o que significa isso? E você tem a oportunidade de explicar aquilo ali que está escrito. Não significa, talvez muitas vezes você vai chegar e vai explicar o que tem ali. Não significa que você ganhou alguém para Jesus, mas significa que você está lançando ali uma semente. A palavra diz: um planta, né? Outro rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. E às vezes numa conversazinha que você tem ali, você aproveita ali, vem aquela na sua mente um texto bíblico, você aproveita e fala: mas a Bíblia diz assim, né? E você está ali semeando a palavra do Senhor, né? Estamos no caminho, estamos andando como Filipe, né? E onde nós estamos, vai ter sempre alguém que de alguma maneira vai trazer à tona assuntos que cabe ali falar de Deus, hein? Somente no mundo como hoje, né? Tanta controvérsia que há, vai ter momentos ali que cabe a chegar a dizer: mas o mundo está assim, mas a palavra de Deus diz isso aqui.
pessoa pode até não fazer muita consideração, mas você está lançando uma semente. Mais na frente alguém vai lançar outra semente, mais na frente alguém vai regar aquela palavra. Em algum momento aquela pessoa vai entender e vai se converter. Nenhum de nós aqui se converteu pela palavra que ouviu, não. A nossa vida foi semeada, né, de palavras. Depois o entendimento foi chegando, o conhecimento foi chegando, até que nós compreendêssemos, né, o que é que Jesus tinha feito em nossas vidas. Amém? E respondeu Eunuco a Filipe: diz, rogo-te de quem diz o profeta, desse mesmo ou de outro? Versículo 36. Indo eles a caminho, chegou no pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água, que me pedes que eu seja batizado. Eu acho interessante esse texto, muito importante, porque aqui mostra o verdadeiro entendimento, amém, do Evangelho. Quando o eunuco, quando ele para e diz: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado, ele estava dizendo: eu compreendi tudo, agora eu entendi o que Cristo fez por mim. E Filipe disse para ele: é lícito se crer de todo o coração? Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui eu quero só citar aqui 3 coisas que eu acho importante e interessante na vida daqueles que creem na salvação, né? O que acontece na nossa vida quando nós cremos em Jesus. E eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 10, porque enquanto eu vejo isso aqui, a gente pode acompanhar alguns textos aqui em Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Versículo 8, para a gente ficar melhor, a gente entender. Diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a primeira coisa que vem na nossa vida é crer. A primeira coisa que nós compreendemos, a primeira coisa que vem no coração daquele que é salvo é crer. Ele começa a entender o que Jesus fez, né? Que Ele morreu por nós, seu sangue foi derramado pelos nossos pecados, né? Temos agora o perdão, né, de Deus em nossas vidas. E a outra coisa é confessar. Diz assim: mas a palavra, por que confessar? Porque a Bíblia diz que o coração fala daquilo, nós falamos do que está cheio do nosso coração. Então, quando o nosso coração ele enche a salvação, nosso primeiro desejo é falar dessa salvação. Por isso que às vezes a gente diz que quer aceitar Jesus, né, que quer confessar o Senhor essa noite. Por quê? Porque é uma expressão, né, pública daquilo que você recebeu, daquilo que tem dentro de você. Amém? Então por isso ele diz aqui, olha, mas que diz a palavra, versículo 9, né? A saber, se que tua boca confessares que ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Foi o que o eunuco disse aqui. É lícito se crer de todo o coração. E respondeu, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo Marcos 16 diz assim. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Já no finalzinho, Jesus instruindo aos seus discípulos. Aí ele diz aqui: ida a todo mundo, né? Pregar o Evangelho a toda criatura. 16, 15, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Amém? Quem crê e for batizado será salvo. Agora é importante que ele diz: mas aquele que não crê será condenado. Ele está dizendo que tem que ser crer e ser batizado. Amém? Você crê, você já está salvo. O batismo é uma expressão, amém? Uma demonstração pública daquilo que você é por dentro, né? A Bíblia diz que quando o homem nasce de novo, o velho homem ele morre, amém? E nasce um novo homem, né? Então o batismo simboliza o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo
Amém? É apenas uma expressão pública daquilo que você já recebeu, daquilo que você já tem por dentro. Amém? Questão de batismo, aí cada igreja tem o seu tempo, aí a doutrina. Eu vou deixar com o pastor ali, que ele é quem sabe. Amém? Mas o que eu queria deixar é isso aqui. Nós vemos um homem que não era da linhagem de Israel, talvez de uma cultura totalmente diferente. Amém? Acho que acredito que seria o que é africano aqui. Seria um africano, mais ou menos isso, né? Pronto, seria mais ou menos isso. Então tem uma diferença muito grande, né? Deles aqui. Mas esse homem, ele, de alguma forma, ele chegou, na Bíblia não fala, mas ele chegou ao conhecimento de Deus. Amém? E esse conhecimento que ele tinha era tão grande que toda vez que tinha uma festa, ele ia lá para Jerusalém para adorar. Toda vez que tinha aquelas festas judaicas, ele estava lá para adorar. E ele ia além disso. Ele não queria só estar lá adorando, mas ele queria compreender, né, tudo aquilo que estava fazendo. E nesse desejo que ele tinha de compreender, Deus levantou pessoas para que fossem até ele, né, revelar para ele o Evangelho, assim como ele fez para Cornélio e muitos outros, que tinham o desejo de conhecer a Deus. E quando ele compreende isso, a primeira atitude dele foi o quê? Aceitar. Né? Aceitou, confessou e deu uma demonstração pública daquilo que ele havia recebido. Amém? Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Amém? Então essa é a minha essência do Evangelho. É o poder de transformar o homem, né? Às vezes pessoas de culturas tão diferentes, né? Pessoas de costumes tão diferentes, coisas tão totalmente contrárias àquilo que Deus estabelece. Mas quando chega no conhecimento, o entendimento vem, o coração da pessoa é transformado de um jeito que ele diz: eu não quero mais nada, né? Eu só quero isso aqui é o ideal para mim. Amém? Eu sei que Deus tem muitos Felipes, amém, Estevão no nosso meio, que estão aí no caminho. Amém? E eu sei que Deus vai colocar pessoas na tua frente, quando estiver conversando, para que você possa ter a oportunidade de falar, né, que seja um versículo, né, dizer assim: ó, Deus é maravilhoso, Deus quer mudar a tua vida. Eu sei que Deus vai colocar pessoas assim. Amém? Que você possa ter essa sede do conhecimento, alimentar o teu espírito, leia a palavra do Senhor, ter o entendimento, porque a qualquer momento Deus ele pode te usar. Amém? Assim como ele usou esse homem que foi chamado somente para servir as mesas, né? Ele levantou ele ali, fez dele um grande evangelista. Um foi capaz de morrer por ele, né? Depois foi levantado ali. Eu sei que Deus ainda faz a mesma obra hoje. Amém? Glória, pastor.